Muito bem, meus queridos. Se vocês bem notaram, nós, nesta quaresma, eu diria que principalmente com os textos propostos no domingo passado e neste, nós vivemos uma intensa catequese batismal, não é? No domingo passado nós refletimos sobre o encontro com Jesus, com a samaritana no poço de Jacó. Sim ou não? Vocês estão bem de memória, não é? E nós vemos que Jesus oferece àquela mulher uma água viva que lhe mataria a sede, não essa sede física que nós temos, mas uma sede que nós temos de Deus, né? Que permeia o nosso ser. Essa sede e essa fome só é saciada quando nós temos o encontro com Cristo. E isso transborda o nosso ser, como fez também com a samaritana, ao passo que ela levou a mensagem de Jesus até os seus, e aqueles samaritanos que antes tinham escutado a saber de Jesus pela boca da samaritana, depois conseguiram ver e crer por eles mesmos. Hoje nós temos esse texto do Evangelho que é muito profundo e belíssimo, não é? São João escreve não somente para relatar algo que aconteceu com Jesus, mas para nos dar uma profunda catequese sobre essa experiência que devemos fazer com Jesus. Jesus é a luz do mundo. E Ele mesmo diz que é, não é? Para que possa iluminar também as nossas vidas. Sabe, eu vou me deter mais no Evangelho, porque ele é comprido, bem longo, não é? E ele tem muitos elementos e certamente nós não vamos conseguir esgotá-lo nessa minha homilia, mesmo que ela seja um pouco longa, não é? Ainda vai ter muitas coisas que eu não vou conseguir falar ou refletir. Mas veja, nós temos eu colocaria essas duas personagens, não é? O cego de nascença e os fariseus. Sabe, meus queridos, nós vemos que esse cego, na narrativa de São João, ele está à beira do caminho, mendicando. Jesus o vê, Jesus toma a iniciativa, vai até ele, faz um pouco de barro com a sua saliva, passa-lhe nos olhos e diz a ele: vai se lavar na piscina de Siloé. Ele vai, escuta a palavra de Jesus, mesmo não sabendo e não vendo quem é Jesus. Ele se lava, começa a ver. Olha o processo, não é? Jesus toma a iniciativa, Jesus tem essa ação de fazer lama. Isso nos remete lá ao capítulo 2 de Gênesis, não é? Quando Deus criou o homem, ele fez a partir do barro. Jesus agora faz um novo homem, não tirado do nada, mas tirado do pecado. O homem se lava na piscina e começa a ver. Esse começar a ver é como nós, quando nós nascemos, eu já disse isso aqui algumas vezes, não é? Nós nascemos cego. Mesmo que as crianças de hoje nascem já com os olhos regalados, não é? Antigamente demorava pelo menos 8 dias para as crianças abrirem os olhos. Hoje elas já nascem com o olho aberto, mas elas enxergam muito pouco. Não é? Os olhos, a visão vai se aperfeiçoando e melhorando a cada dia que elas começam a adaptar-se à luz. Este homem, este cego, que pode ser cada um de nós, também acontece o mesmo processo. Vão se lhe abrindo os olhos, não é?
Ele não conhecia Jesus, mas Jesus teve a iniciativa, o curou, lhe deu uma vida nova. E aí nós percebemos, por várias vezes esse cego tem que dar explicação. Olha, o que aconteceu contigo? É a pergunta. Você não era cego? Você estava mentindo? O que você estava fazendo? Como é que agora você está curado? A primeira vez o cego responde: olha, foi um tal de Jesus, um homem chamado Jesus que me curou. Na segunda vez que ele é questionado diante dos fariseus, ele vai dizer: olha, é um profeta que me curou. E mais uma vez ele é questionado, não é? O que aconteceu? Quem te curou? E ele vai responder: olha, foi um homem de Deus. E na quarta vez, é o próprio Jesus que o questiona se ele crê no Filho do Homem. E ele pergunta: quem é ele? Ele não tinha visto Jesus ainda. E ao ver Jesus dizer: olha, o Filho do Homem é aquele que está falando contigo. E aí se lhe abrem os olhos, agora os olhos da fé, para que ele possa dizer: sim, eu creio, Senhor. E ele se prostra diante dele. Veja a caminhada, não é? De alguém que não acreditava, de alguém que não confiava, de alguém que não tinha fé, daquele que era cego. E pela iniciativa do próprio Deus, que também nos ama por primeiro, para nossa salvação, o próprio Deus teve a iniciativa de nos salvar. Não foi nós. Nós, pelo contrário, não é? Por vezes buscamos nos afastar de Deus. Mas Deus, por seu amor, nos chama de volta. Tem a iniciativa. Quer nos abrir os olhos da fé. Quer fazer com que a gente volte para Ele. Sabe, meus queridos, eu disse no início que nós temos essas duas nuances de personagem, não é? O cego e também os fariseus. Os fariseus eram pessoas que se diziam iluminadas, não é? Porque eles tiveram contato com a fé muito cedo. Eles sabiam quem era Deus, eles praticavam a sua religiosidade, o culto, os rituais, tudo certinho. Mas mesmo eles sabendo quem era Deus, sabendo das leis, dos mandamentos, vocês notaram que aqueles que pensavam ter clareza, que fossem iluminados, que tivessem a visão do que Deus queria, são aqueles que por vezes parecem mais cegos. Sim ou não? Veja a narrativa de São João, não é? Aquele cego que todo mundo conhecia, que era ali mendicante, ele foi curado de uma maneira milagrosa, não é? A primeira coisa que aqueles fariseus fazem é duvidar da ação de Deus. Começa a cegueira. Olha, esse caboclo era realmente cego? Será que era ele que foi realmente curado? Será que ele não estava fingindo? Olha, esse tal de Jesus fez uma cura no dia de sábado, fez lama, trabalhou no dia de sábado. Ah, ele não é de Deus. Nós sabemos que no dia de sábado não se pode fazer essas coisas. E a cegueira só insiste, não é? E a cegueira só continua. Nota-se que, a certo ponto, é aquele que era cego, mendigo, que começa a ensinar aqueles que se diziam iluminados, não é? Quando os fariseus dizem: não, é um pecador. Nós sabemos. Dê glória a Deus, porque nós sabemos que este homem é um pecador. Nós sabemos. E aquele que era cego, que não tinha fé, de repente começa a explicar aos fariseus
que se diziam iluminados. Olha, nós bem sabemos que quem está em pecado, Deus não o escuta, mas Ele escuta aquele que faz a vontade de Deus, que faz a vontade de Deus. E se esse homem fez essa cura aos meus olhos, é porque ele fez a vontade de Deus. Olha, é aquele que foi entendido como pecador, é aquele que era cego, que agora tem uma visão plena de quem é o Cristo. É aquele que faz a vontade de Deus. Veja que diante dessa revelação, parece que os cegos, ou os fariseus, ficam mais cegos ainda de raiva, não é? Manda chamar os pais dele. Ele deve estar mentindo. E chegam ao ponto de expulsar aquele cego da comunidade. Aquele que era cego, não é? Da comunidade. Veja o ponto da cegueira diante de um ponto de vista. Diante do meu querer saber mais do que o outro, diante de uma soberba, diante de uma prepotência, de uma vaidade, de não reconhecer o outro, de achar que tem todas as respostas. Sabe, meus queridos, a grande pergunta no dia de hoje é: será que eu estou me parecendo mais com este cego de nascença ou com estes fariseus? E este é um questionamento bom e válido para a nossa vida. Porque se nós nos reconhecemos como este cego de nascença, quer dizer que nós estamos crescendo na nossa fé. Quer dizer que os nossos olhos estão se abrindo para Deus. Quer dizer que cada vez mais nós estamos reconhecendo que Ele tem o melhor para cada um de nós. Que Ele é a luz que ilumina a nossa vida e a nossa história. E que por vezes nós éramos igual este cego. Este cego, ele era cego e ele mendigava. Por vezes na nossa vida, nós fomos dessa forma. Éramos cegos para a presença de Deus e mendigávamos migalhas do que Deus pode nos oferecer. Mendigávamos o que sobrava dos outros. Mendigávamos as migalhas que este mundo pode nos oferecer. Mendigávamos os prazeres que esse mundo pode nos oferecer. Mendigávamos aquilo que faltava de Deus. Nós queríamos na matéria. Mas se nós formos como este cego, nossos olhos vão começar a abrir e nós vamos enxergar a presença de Deus. Mas nós podemos cair na cilada de sermos como aqueles fariseus. E olha, nós temos todos os requisitos. Nós também vamos às celebrações todos os domingos. Os fariseus faziam a mesma coisa. Dia de sábado era dia de preceito para o fariseu. Ele sempre estava na sinagoga ou no templo de Jerusalém. Eles cumpriam todas as leis. Por vezes nós também, não é? Não matamos, não roubamos, fazemos tudo certinho. Eles faziam jejum e penitências. Olha que nós também fazemos jejuns, penitências. Eles tinham suas orações cotidianas, nós também. Rezamos a liturgia das horas, rezamos nosso texto, fazemos nossas orações. Temos que ter o cuidado, para que mesmo na presença de Deus, para que mesmo diante do Santíssimo, para que mesmo comungando todo dia que vemos as celebrações, nós não deixemos que os nossos corações se fechem, nós não deixemos que a cegueira impeça que a gente veja realmente o Cristo, que a gente veja realmente o irmão. Podemos cair nessa cilada. Quando é que isso acontece? Quando eu deixo de perceber o outro
Quando eu deixo de perceber que Deus está agindo na vida do outro. Quando eu acho que tenho todas as respostas. E aí nós vemos grandes sinais, não é? Olha o farisaísmo, essa hipocrisia. Quando a gente vê que a pessoa vem todo domingo nas missas, nas celebrações, está rezando, tem o seu terço pendurado do lado, no cinto, no bolso, mas de repente é capaz de defender ou ser um pouco acólito, não é? De coisas terríveis como o aborto. De repente não defender coisas sagradas como a família. De repente vem e comunga todo domingo, mas a sua boca só sai maldições e praga. Participa de todas as coisas na igreja, mas gosta de uma fofoca e de esparramar o que é mal. Não é? São sinais do farisaísmo. São sinais daqueles que estão imersos no poder e na graça de Deus. Recebem Jesus na Eucaristia, mas ainda são cegos para a presença de Deus. Meus queridos, eu digo isso não para assustar, não é? Mas para que possamos fazer um exame de consciência, para que possamos examinar a nossa vida e a nossa história, para que possamos perceber. Porque por vezes nós fazemos o que é mal, não se por uma decisão direta, mas porque no decorrer da vida nós vamos fechando o nosso coração. No decorrer da vida, o nosso coração vai se endurecendo à presença de Deus, ao amor de Deus. De repente nós levamos muitas pancadas, não é? E nós vamos endurecendo, enrijecendo o nosso coração e a nossa vida diante da dor. É preciso que nós demos um passo atrás para percebermos se nós estamos nos fechando e ficando cegos à presença de Deus, ou nós não estamos nos abrindo a Ele, que é a luz do mundo. E não se engane, não é? Às vezes nós podemos esconder as coisas para os homens. Às vezes nós podemos viver de aparência para os homens, para a sociedade, para as pessoas. Às vezes nós somos capazes de enganar a nós mesmos, diante de uma falsa modéstia, de uma falsa humildade. Mas vamos recorrer à primeira leitura de hoje, quando Deus fala a Samuel, não é? Olha, os homens veem a aparência, mas eu vejo o coração. Então nós podemos viver de aparência, mas Deus sabe do nosso íntimo, sabe da nossa história. Então que a gente procure mais agradar a Deus, não é? E menos ao mundo. Mais agradar a Deus e menos ao mundo. Vamos pensar sobre isso? Sim ou não? Sim. Eu vou confiar em vocês, não é? Já estamos no 4º domingo da Quaresma e o tempo vai passando, né? Já passamos mais da metade desse período de graça. E importa-nos que, gente, eu diria que se esforce mais nessa reta final. Porque, não sei se vocês já perceberam, mas nós seres humanos, nós somos danados na largada, não é? A gente dá um pique, né? A gente começa com aquele entusiasmo, mas do meio para o final, parece que a gente vai amolecendo, não é? De repente, aquele intento que a gente tinha nas orações, no jejum, ou nas abstinências que a gente faz, no finalzinho a gente vai relaxando, não é? Igual... Ultimamente está muito em voga, nós temos alguns padres aí, e eles gostam de enfatizar, olha, domingo é o dia do Senhor, então domingo pode-se dar uma concessão nos jejuns que a gente faz, nas abstinências, não é?
eu diria, não faça isso. Poder pode, não é? Porque domingo realmente é o dia do Senhor. Mas na nossa humanidade nós já estamos danados para esmorecer diante de uma coisa recorrente, não é? Então, se a gente já abre mão do domingo para... Não vou fazer abstinência de Coca-Cola nesse jejum, nessa quaresma. Mas, de repente, domingo é o dia do Senhor, pode tomar uma Coca-Cola, você já perde o foco, não é? Nós somos humanos, nós somos danados. Então, não vai fazer falta, o Senhor não vai ficar triste, porque, não, coitado desse menino, não vai tomar Coca esse domingo. Não vai ficar triste por causa disso. Então, vamos continuar o processo. Não é? Vamos fazer firmes, entregar. Também é o dia do Senhor, entreguemos mais isso para Ele, não é? Para que a gente possa crescer verdadeiramente na fé. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.